Você está ouvindo o Copcast. Eu falo, o auditor tem aquele feeling, sabe? Olha, vamos para esse lado que é o que vai dar certo. Se nós conseguimos chegar até aqui, é porque nós estamos fazendo a coisa certa, porque senão Deus não abençoaria. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Copcast, o podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e hoje recebo no estúdio Leandro Pires. Muito prazer em recebê-lo aqui, Leandro. Prazer é todo nosso em participar do podcast. Bacana. Vamos começar então? Vamos lá. Gostaria de saber quem é o Leandro, de onde você veio, o que você faz. Se apresenta pra gente, por favor. Vamos lá. Leandro Prudentino, raiz, nascido no Jardim Aviação, próximo ao Gumiele, filho de um vendedor de sapato com uma costureira e uma confeiteira, né, que falava antigamente boleira, né, de família bem simples, bem humilde. Fiz todo o tempo escolar que a gente falava naquela época do pré ao terceiro colegial no Gumiele, escola pública. Do tempo que a escola pública era muito boa ainda, né? Era boa, então quem estudava conseguia algo, né? Posteriormente, saindo da escola pública, eu fiz ciências contábeis na Toledo, aqui em Prudente. Depois eu fiz administração, que na época você fazia apenas um ano a mais, que a grade do primeiro ao terceiro em contábeis batia certinho com a administração, então você fazia apenas mais o quarto ano. Depois eu fiz pós-graduação em administração financeira, também na Toledo. Trabalhei desde os meus 18 anos. Primeiro trabalhei em loja de calçados como vendedor igual meu pai, não dono de loja, tá? Como vendedor. Então, volto a falar bem simples, bem humilde, né? E com 18 anos, quando eu passei em ciências contábeis, eu falei, olha, eu tenho que procurar o ramo de atividade. Só que assim, como a gente, família muito simples, você não escolhe o que fazer, eu escolhi pelo bolso. O que eu conseguia pagar de faculdade. E na verdade eu nem sabia o que era ciências contábeis. Foi na sorte. Fiz ciências contábeis, é o que eu aguentava pagar, né? E daí eu fui procurar o que fazia o contador na época, que a gente não tinha conhecimento. Volto a falar. Pai e mãe muito simples, então não tinha esse acompanhamento, né? O pai e a mãe, eles que falavam o seguinte, olha, me entrega o colegial, que está ótimo. Meu pai fez até a quarta série, minha mãe tinha feito até a quarta série também. Então, um filho fazendo até o colegial para eles, né, naquela época, já estava completo. Aí depois vai trabalhar, vai correr atrás do mercado, né? E daí eu fui fazer faculdade. Eu acho que isso até foi bom, porque não teve cobrança familiar nenhuma. E fui atrás do que eu conseguia pagar na época, que foi ciências contábeis. Daí eu fui procurar entender o que é ser contador. Daí eu falei, eu não posso continuar numa loja de calçados como vendedor, porque eu não vou aprender nada na prática. Eu vou aprender a teoria durante a noite e a prática durante o dia eu vou estar vendendo calçado. Então não dá, né? Foi quando eu ingressei num escritório de contabilidade aqui em Prudente como estagiário. E na época em que a gente não recebia nada como estagiário. E daí eu falo hoje para os profissionais que trabalham comigo, eu falo assim, que menino que hoje com 18 anos de idade aceita trabalhar sem receber nada? Eu acho que é quase impossível, né? Mas naquela época nós aceitamos para aprender. Ficamos 8 meses lá. Daí depois fomos para uma empresa em Prudente, já ganhando, né? Porque eu não podia ficar muito tempo sem salário, porque afinal eu tinha que pagar a faculdade. E fiquei 3 anos e meio nessa empresa que me ajudou bastante, né? Porque o salário era muito importante para a gente pagar a faculdade. Em contrapartida a pagar a faculdade, não sobrava nada, porque o que a gente recebia, pagava a faculdade, não sobrava nada, né? Então eu fazia alguns bicos em festas que tinham em Prudente. Tinha bastante bailes antigamente, carnaval. Quando o carnaval, naquela época de 92 a 95, tinha 5 noites e 2 matinês. Hoje eu acho que não tem mais os clubes, né? Não tem mais carnaval. Mas naquela época o tênis clube tinha 5 noites e 2 matinês. Então eu trabalhava no tênis, no caixa do bar, vendendo fichas.
né, para quem estava lá no carnaval. Então eu com 19, 20, 21, além de trabalhar nessa empresa, eu tentava um a mais para sobrar alguma coisa. E aí que eu ia trabalhar no tênis. O tênis também me convidava na época. Tinha muitos... eu tinha bailes comerciários. Vocês são mais novos, vocês não vão lembrar, com certeza. Mas eu lembro que o tênis trazia alguns cantores ali no salão deles, né? E depois, quando eles inauguraram aquela quadra que eles têm ali do lado do tênis, eles trouxeram vários shows ali. Eu lembro que eu trabalhei em Skank, trabalhei em Patufu, trabalhei em vários shows também vendendo no bar, no caixa do bar, né? Então isso aí pra mim era bom. Eu me divertia olhando o show e também aí ganhando um honorário que ajudava um pouquinho, né? A sobrar alguma coisinha pra gente comprar uma calça jeans, comprar um tênis, né? Alguma coisa assim. Em 97 eu já estava formado em contábeis e administração, já pós-graduado. Eu fui para Ribeirão Preto trabalhar numa multinacional de auditoria. O processo seletivo foram acho que 700 pessoas para 7 vagas, né? Eu entrei entre os 7 e eu fiquei morando em Ribeirão Preto quase 7 anos, trabalhando nessa multinacional de auditoria. Depois eu fui para Santos, porque eu sempre tive aquela questão de eu gostaria de um dia montar o meu negócio. Só que daí eu precisava aprender um pouco de financeiro. Eu fui trabalhar quase um ano numa rede de drogarias de Santos. Eu fiquei quase um ano morando em Santos, na área financeira. E como era muito dinâmico, né? Então uma rede de drogarias que eu acho que tinha mais ou menos 60 farmácias. Então ela girava muito dinheiro na compra, né? Então você imagina quanto tem que comprar em Santos, tinha protetor solar, bronzeador, essas coisas assim, né? E tinha a parte de perfumaria também, que farmácia vende bastante. Então girava muito. Então era dinheiro entrando e saindo, então ali você aprendia, não tinha jeito. Na prática, Na né? prática. Foi quando eu aprendi um pouco de financeiro. E em 2004 eu retornei para Presidente Prudente. E aí sim para abrir a empresa, que é a minha empresa hoje, chama Approach, que nós temos 21 anos aí no mercado prudentino, graças a Deus. 21 anos, bastante tempo, hein, Leandro? Bastante tempo. E você diria que o surgimento da sua empresa ela nasceu a partir de uma vontade, a partir de uma necessidade? Como que você definiria? É assim, tudo que eu faço na minha vida, eu faço com bastante dedicação, bastante entusiasmo. Eu sempre fui muito confiante. Eu acho assim, se você vai começar alguma coisa, se você vai iniciar um projeto já com aquela mentalidade perdedora, então nem começa, né? Então eu falava assim, na minha cabeça, né? Quando eu voltei para Presidente Prudente em 2004, o meu ramo de atividade é auditoria empresarial. E alguns amigos falavam o seguinte: nossa, você vai voltar para Presidente Prudente, abrir uma empresa de auditoria. Até um brincou comigo, falou assim: você não é o descobridor do Brasil, não tem nenhuma empresa de auditoria em Prudente. Por que você que vai ser o primeiro a abrir? Se fosse bom esse negócio, alguém já teria montado uma empresa de auditoria em Prudente. Eu já pensava diferente. Eu falava assim, olha só, Prudente não tem uma empresa de auditoria. Então, os empresários vão buscar fora de Prudente esse produto. Eu já pensava diferente da cabeça das pessoas. Daí foi quando eu voltei e comecei a trabalhar nesse ramo de auditoria. E então foi com uma necessidade, acho, da cidade e região, Sim. né? E também uma ambição profissional de crescer, de trabalhar no seu negócio, de montar algo, de criar algo, né? Então foi quando eu voltei para Prudente para abrir a Approach, né? O grupo Approach, que é a minha empresa hoje. E graças a Deus andou muito bem e bateu o meu investimento deu certo, né? Eu consegui identificar essa necessidade do mercado e a necessidade do empresário prudentino também em ter esse produto aqui. Que legal. E hoje vocês atuam aqui em Presidente Prudente, na região, como que funciona? Sim, então conforme eu havia te dito, eu trabalhei 7 anos numa multinacional em Ribeirão Preto. Uma cidade que eu gosto muito também, muito grande. Então, fiquei em Santos 1 ano, voltei para Presidente Prudente. Daí eu abri a empresa de auditoria, né? Auditoria empresarial, aqui em Presidente Prudente. Posterior a isso, eu abri uma filial em Rio Preto e uma filial em Ribeirão Preto. Então, hoje nós temos Presidente Prudente, Rio Preto e Ribeirão Preto. Mas, hoje, como é mundo muito globalizado, hoje é muito fácil se conversar com os clientes, né?
Então, nós atuamos todo o Brasil, em todos os estados do Brasil, nós atuamos e atendemos clientes, né? E você consegue atender tanto à distância como em loco também. Hoje é muito fácil chegar nos locais, né? Sem dúvida. E hoje a sua empresa ela conta com quantos funcionários? Então, hoje nós estamos em o ramo de atividade de auditoria. Posteriormente, eu abri contabilidade, igual escritórios aí que tem Presidente Prudente, normal. Nós temos também a consultoria tributária, que hoje o empresário que monta o seu negócio, que não tem uma consultoria tributária, alguém te apoiando, analisando os impostos, é muito difícil sobreviver devido à carga tributária brasileira. Posteriormente, também montamos a administração de condomínio, que é o último negócio que nós temos, né? Que ele ajuda a administrar condomínios, né? Então, nós temos esse... E dentro de todos esses ramos de atividade, nós temos... por último, o BPO financeiro e administrativo. O BPO, então, a administração de condomínio foi o penúltimo e o último foi o BPO. O BPO é o seguinte, é uma terceirização administrativa financeira. Geralmente a empresa, ela não quer mais ter o profissional ali, ter uma parte administrativa financeira que paga a conta, que concilia extratos, que verifica a situação financeira dela. Então ela terceiriza todo esse serviço pra gente. A gente faz pagamento, recebimento, cobrança, administra e passa apenas para o empresário o resultado. Né? Olha, a situação da sua empresa é essa, é assim, assim, assim. E é claro, a responsabilidade é dele, ele que assina tudo, a aprovação. Nós só fazemos o lançamento, emitimos os relatórios, apresentamos para ele. Olha, a programação de pagamento hoje é essa. Ah, não, tá certo. Daí ele vai no banco, ele mesmo aprova, porque daí assim é do profissional do empresário, né? E nós fazemos esse trabalho também. Então, todos esses ramos de atividade da nossa empresa, nós temos 45 profissionais hoje. 45 profissionais. Graças a Deus. E em relação à propriedade mesmo, você é o sócio majoritário? Sócio fundador. Sócio fundador. Sim, eu sou sócio fundador do negócio, né? Ai, que bacana. E qual que é o diferencial da sua empresa no mercado hoje, Leandro? Olha, o próprio nome diz, né? Approach. Quando eu fui abrir ela lá no começo, a minha mentalidade era essa, né? As empresas prudentinas, para ter um auditor, ela tinha que buscar longe, buscar em São Paulo, buscar em Ribeirão Preto, buscar em Campinas, né? E só nisso já saía gastando, brincando aí R$10.000 logo de cara, porque você tem que pagar. Você imagina para 3 auditores que vêm fazer um trabalho, passagem aérea durante uma semana, você paga hotel, hospedagem e você paga a refeição, né? Então as empresas pagariam, brincando aí R$10.000 por semana para um trabalho de auditoria. Só de despesa, sem contar o custo do trabalho. Então, approach, o nome quer dizer proximidade, aproximação. Então, o nosso intuito é esse, é ficar próximo ao cliente, né? Resolver o problema do cliente de uma forma mais rápida, mais próxima, mais profissional. Conseguir, porque o empresário, na verdade, quando ele monta o seu negócio, muitos deles não conhecem a parte administrativa, financeira, fiscal. Por que a pessoa monta o seu negócio? Ela monta o seu negócio porque ela conhece a parte comercial ou produção, né? Um fazendeiro, não, ele sabe lá mexer com o gado, ele sabe mexer com a parte pecuária, com a parte agrícola dele, né? Muitos conhecem a parte administrativa financeira, mas qual que é o know-how dele realmente? É mexer ali na prática, no dia a dia. Quem monta uma indústria, o que ele sabe fazer? Ele sabe produzir, ele aprendeu a produzir aquele produto, né? Então essa parte que fica na retaguarda, que é a administração, a parte financeira, a parte contábil, geralmente ele não tem muita expertise, né? Quem monta uma loja de calçados, ele conhece parte de administrativa financeira? Não, ele sabe vender calçado, ele sabe comprar e vender calçado. Quem monta uma lanchonete, ele sabe fazer lanche. Muitas vezes ele não sabe administrar aqui, né? A parte da retaguarda. Então, nós ajudamos a fazer isso, ajudamos a profissionalizar a empresa dele. Perfeito. E como você toma decisões importantes dentro da sua empresa, Leandro? Você costuma ser mais estratégico, analisar com base em dados, mais intuitivo? Como que funciona isso? É um misto, depende muito da situação, né? Tem vezes que você, infelizmente, sabe, eu trago aí, né, um lado que eu já fui funcionário, empregado de empresas, né? Então a gente entende também o lado do profissional, né, da necessidade do profissional. Só que, por muitas vezes, você não pode agir só com o coração. Porque se você agir com o coração, eu, no meu caso, eu tenho mais 45 famílias ali que dependem do negócio.
Então eu não posso correr risco, eu não posso colocar em risco, né, por causa de um profissional, 44 famílias ali, porque nós somos em 45 ali profissionais que trabalham fora a diretoria, né? Então muitas vezes você trabalha com a intuição, muitas vezes você trabalha com dados técnicos, né? E aquele feeling do profissional, né? A gente fala que o auditor, e essa é a minha, né, o que eu aprendi a fazer e que eu desempenho muito bem. Eu falo, o auditor tem aquele feeling, sabe? Olha, vamos para esse lado que é o que vai dar certo. Mas é claro que hoje você tem que trabalhar com dados também, né? Hoje a internet ajuda bastante. Eu falo que os meninos que trabalham comigo hoje, eu tenho meninos mais velhos que eu, tá? De 60, de 65 anos. Mas eu chamo ele de meus meninos, né? Eu falo, e tem uma meninada mais nova também. Eu falo para meus meninos o seguinte: hoje é muito mais fácil ser profissional. Quando eu comecei na área de auditoria, na área de contabilidade, se a gente quisesse um índice, né? Quanto está a cotação do dólar hoje? A gente tinha que ir num jornal, a gente tinha que buscar um livro, alguma coisa assim, né? Para cotação mesmo das moedas, dólar, euro e tal, tudo que acontece hoje, você pegava o jornal diário, ia lá ver quanto estava o dólar ontem. Hoje você pega na internet, você vai ali, dólar hoje, já sai tudo. É um clique, né? Um clique, é muito rápido, né? Antigamente, você queria saber alguma questão contábil, alguma questão financeira, como você atuava, ia na biblioteca, pegava livro, vê o que o escritor pensava, vê o que o outro pensava. Hoje não, hoje você entra ali, ó, pesquisa como faz isso. Qual que é a norma técnica para isso? É até explicado. Se bobear, você tem um link já com um profissional gravando, dizendo o ponto de vista dele. Então hoje é muito mais fácil, né, ser profissional, porque a informação está muito mais rápida para eles, né? Em contrapartida, eu falo o seguinte, que essa modernidade, essa modernização, se o profissional não souber trabalhar, não souber usar, ele vai ter um problema, porque hoje o WhatsApp, eu falo assim que é uma ferramenta muito importante para as empresas de comunicação, mas tem profissional que perde metade do dia mandando piada pela internet. Eu uso com a responsabilidade. Justamente, vendo vídeos. Eu também gosto de ver, piada, né? Gosto de ver sobre futebol, adoro futebol, mas acho que tudo tem seu momento. E às vezes, se o profissional ele não tiver centrado, ele não tiver a cabeça correta, focada, ele vai se perder um pouquinho na internet. Então, essa modernidade, essa atualização de informação diária, ela é boa e ela é ruim. Vai depender muito da pessoa, do usuário. Se o usuário souber usar, ele vai crescer e vai prosperar. Agora, se ele ficar o dia inteiro só trocando mensagem no WhatsApp, só verificando questão de internet, essas informações de novela, de reality show, não sei o que, ele não vai crescer. Hoje a vida é assim, né? Vai ter outro que vai estar focado. E aí ele vai passar você vai ficar para trás, com certeza. Com certeza. E você falou muito sobre feeling, não é, Leandro? Gostaria de saber, assim, o que mudou do feeling do Leandro de 30 anos atrás para hoje? Você considera que sempre teve esse feeling de entender, de enxergar as pessoas, de saber as suas dores mesmo, né? Porque como empresário você lida com muitos públicos, eu imagino, né? E como que é isso para você? Muda por causa da experiência e da vivência, né? Então é claro que muitas pessoas já têm esse feeling. Eu já tinha isso com 23 anos, sim. Mas eu tinha esse feeling com 23 anos de idade, mas com 29 anos a menos de experiência do que eu tenho hoje. Então, ao longo desses 29 anos de profissão, você acumula conhecimento e você acumula situações que você consegue usar, né? Então, às vezes, cai uma situação para você resolver e você consegue fazer analogia do passado. Olha, lembra aquele caso daquela moça que aconteceu também? Olha, é muito parecido, vai acontecer isso, e acontece. Porque são casos muito parecidos, né? Dificilmente foge daquilo. Então, a experiência profissional da pessoa, ela consegue ajudar nessa tomada de decisão e nesse feeling, porque né, geralmente as questões são iguais, e até de empresa também, o network que a gente atinge hoje das empresas, né? Às vezes, aconteceu, você está fazendo uma contagem de estoque, falta um produto, ou falta uma quantidade de produtos, né? Entre os auditores mesmo a gente conversa, fala, lembra daquela empresa uma vez que nós fomos e aconteceu isso?
pode ser que aqui também esteja acontecendo isso. E vai dar. Olha, pode ser que o relatório que eles imprimiram pra gente tá errado, por causa disso, vai lá e tá. Então, a experiência profissional, ela ajuda você a melhorar o feeling no dia a dia. Então, eu tenho certeza que daqui 10 anos eu vou estar melhor. Com certeza, a gente espera, não é? Com certeza. E o que você considera inegociável na gestão do seu negócio? Inegociável? Eu acho que a responsabilidade, né, que você tem perante o seu cliente, né? Eu acho que a questão do caráter também, sabe? Porque nesse mundo empresarial hoje, infelizmente, tem pessoas não boas trabalhando, né? E você recebe muitas ofertas para fazer o errado, é natural. Então isso para mim é inegociável, sabe? O que é certo é certo. Olha, Leandro, tá errado, mas dá para você colocar que tá certo? Não, tá errado. Como que eu vou colocar no meu relatório que tá certo se não tá certo? Então para mim isso é inegociável, sabe? Mas eu melhoro seu honorário se você fazer vista grossa para isso. Não, não tem como fazer vista grossa. Para mim o que é certo é certo, o que é errado é errado. Mas vai perder o honorário. Não tem problema, né? Eu acho que assim, você perde o honorário, mas não perde a sua decência, não perde o seu caráter, não perde a sua postura profissional, não perde a sua dignidade. Realmente você não se vende. Para mim isso é inegociável, sabe? O profissional, ele não pode se vender. Ele tem que ter, eu acho que tem alguém lá em cima que você pode estar enganando outras pessoas aqui embaixo, só que a justiça divina, ela é maravilhosa, né? Então, não adianta. Ele tá olhando tudo e tá vendo que você tá fazendo errado e ele não vai te abençoar. Você pode ter certeza disso. Eu falo até para meus profissionais assim, eu brinco. Eu falo, olha, eu saí de uma casa de madeira, chovia mais dentro que fora, né? A gente brinca, fala que dormia com a bacia na perna, né? Porque às vezes tinha goteira na casa, caía no meio da perna. Então a mãe vinha, colocava uma bacia, colocava um pano ali para cair água dentro da bacia, né? Eu brinco com os meus filhos hoje, eu falo, nossa, ar-condicionado legal, né? O nosso a gente dividia um ventilador, né? Tudo bem que hoje a temperatura é muito mais quente, mas naquela época também era quente, né? Então eu falo assim para as pessoas, sabe? Se nós conseguimos chegar até aqui, é porque nós estamos fazendo a coisa certa. Porque senão Deus não abençoaria. É verdade. Eu acredito nisso. Com certeza. E todo empresário, Leandro, ele passa por algum momento decisivo na sua carreira, né? Sim. Gostaria de saber se existe esse momento na sua, se teve algum episódio que te marcou, que te testou ali como líder. Olha, eu acho que assim, para mim, tá? A minha grande mudança na carreira foi em 97, né? Quando eu trabalhava em Prudente, numa boa empresa, uma empresa bem conceituada aqui em Presidente Prudente, uma empresa séria, né? E foi quando eu resolvi não ir embora de Prudente, mas Prudente, como não tinha empresa de auditoria, eu quis aprender isso. Esse novo ramo de atividade. Na prática. Na prática. E para eu aprender a auditoria, eu tinha que ir embora de Prudente. Só que daí quando você vai embora, eu fui embora com 23 anos, então, por mais simples que era a minha família, eu tinha minha mãe que cozinhava para mim todos os dias, eu tinha minha roupa lavada e passada, eu tinha minha cama, né? Então eu tinha uma comodidade aqui em Presidente Prudente, né? E daí você sai de Presidente Prudente, você vai morar fora, daí você dá uns passos atrás, por quê? Porque o salário que eu tinha aqui, eu não pagava aluguel, eu não pagava comida, eu morava na casa com meus pais, eu tinha um certo conforto, tranquilo, né? Por mais simples, era confortável. Para nós era ótimo. Então você abre mão disso. Daí você tem que lavar roupa, você tem que se virar com a sua comida, você tem que pagar aluguel, numa cidade que eu nunca tinha pisado, que é uma cidade grande, né? Uma cidade com certo perigo, sim, né? Apesar que é uma cidade linda, maravilhosa. Falo que é a minha segunda cidade de coração, é Ribeirão Preto, né? Então, querendo ou não, eu acho que foi uma grande mudança para mim. Foi quando eu abri mão do meu conforto, da minha tranquilidade, porque eu já ganhava um bom salário. Para Presidente Prudente eu estava tranquilo. E eu abri mão de tudo isso para ir voltar, dar uns passos atrás,
começar a viver uma vida diferente, sofrer bastante, né? Porque, querendo ou não, volto a falar, isso aí foi em 97. Hoje, né, você tem os grupos de WhatsApp que você se atualiza com a família e tal, né? Quando eu fui em 97 para Ribeirão Preto, não tinha grupo de WhatsApp, não tinha rede social, então a telefonia era cara, né? Então não tinha telefone, falava do orelhão, né? Aquele antigo orelhão. Então você se limitava a falar, falava depois das 10 da noite, porque eu acho que pagava um pouco menos, tinha uma coisa assim, né? Então, eu namorei 7 anos longe da minha namorada, então você abre mão de muito, que hoje é a minha esposa, né? Então você abre mão de muitas coisas para tentar um futuro profissional. Então, para mim, ali que foi a virada, né? Eu acho que o homem lá em cima olhou e falou assim, se ele tá abrindo mão de tudo isso, se ele tá correndo atrás do estudo, correndo atrás de trabalhar, ficando 7 anos longe da namorada, que hoje é a esposa, então eu acho que ele merece aí E fazendo certo, né? Fazendo certo, trabalhando corretamente, trabalhando honestamente. Eu acho que aí foi a grande virada. Foi a hora que eu fui aprender uma coisa, um mercado, um produto, que é a auditoria, que foi onde tudo começou, minha empresa, né? Então, foi aprender algo que não tinha em Presidente Prudente, para depois trazer isso para a cidade. Eu acho que aí foi a grande virada, em 97. Quando foi o momento que você percebeu que parou de tentar empreender, na verdade, para se tornar de fato, começou a se enxergar de fato como empresário? Olha, até hoje eu empreendo, sabe? Então, é difícil falar isso, porque a gente não para, né? Mesmo com mais estrutura, hoje a gente ainda empreende. Quando eu abro um novo negócio, que é um BPO, uma administração terceirizada para empresas, eu estou sendo empreendedor, eu estou abrindo um novo negócio. Tudo bem que lá atrás, quando eu abri a auditoria, eu abri sozinho. Hoje já tem uma equipe que me ajuda, são 45 profissionais que estão ali na retaguarda, colaborando, né, com a empresa. Mas é empreender, né? Mas assim, eu acho que para mim, depois que eu já tinha mais ou menos uns 8 anos de approach, lá para 2012, né? Que ela foi fundada de 2003 para 2004, que eu já tinha uma carteira boa de cliente, que já estava mais consolidada, porque o começo não é fácil, sabe? Uma coisa, eu vender auditoria como sendo uma multinacional de auditoria. E outra coisa, eu vender uma auditoria que é o Leandro. É muito difícil. Essas auditorias grandes, que a gente fala que são as Big Four, né, de mercado, elas vendem uma marca, elas vendem um timbre, né? Eu não, eu estava vendendo meu conhecimento, porque eu não era conhecido, né? Então, o que era a minha empresa quando eu abri para auditoria? Não era nada. Então, eu tinha que me vender. Vender uma marca é muito fácil, né? É igual você pegar roupa de marca, né? O cara fala, essa jaqueta aqui. Daí você fala, nossa, tudo isso? Ah, mas é tal marca. Daí você compra. Né? Agora, a pessoa que abriu lá uma fábrica de jaqueta, um nome qualquer, ele tem que vender o produto. O cara que tem uma fábrica de jaqueta já consolidada, ele vende a marca, né? Fala, não, mas é tal marca, daí você compra. Então é essa a diferença. Verdade. E você diria assim, que para entrar no ramo de consultoria, exige vocação, exige esforço, é uma mistura dos dois. Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que é uma mistura de muitos fatores, sabe? Eu acho que é vocação, é conhecer o produto que você está vendendo, é confiar naquilo que você está vendendo, porque se você não confia, como que você consegue vender para o empresário uma coisa que você não confia? Né? Como que o empresário compra? Porque eu vendo o quê? Eu vendo papel. É diferente de você vender uma caneca, né? Quando você vende uma caneca, a pessoa está vendo. Não, eu estou comprando uma caneca, R$20, R$30, eu estou comprando isso aqui. Quando eu vendo meu trabalho de auditoria, eu vendo para o cliente uma necessidade que ele está tendo, mas um relatório futuro que ele nem sabe como vai vir. Então é algo que ele não está vendo, né? Eu vendo assim uma expectativa para ele. Olha, eu quero receber isso, mas ele não sabe se ele vai receber. Né? Então eu vendo uma expectativa para o cliente. Olha,
eu quero isso, estou precisando disso, e eu tento vender isso para ele. Agora, quando você vende um produto, o cara tá vendo, não, comprei essa caneca aqui, R$ 20, gostei, vou levar para minha casa. Agora, o nosso cliente, não. Ele vende uma expectativa de um bom trabalho, ele compra, né? A expectativa de um bom trabalho, a expectativa de um conhecimento, de um valor agregado, né? De uma solução para a empresa dele, ou tributária, ou financeira. Então, você tem que confiar muito no que você está vendendo. E confiar em você e nos 45 profissionais que estão lá atendendo o cliente. Então, é isso que eu acho que é uma junção de situações. E olhando hoje para tudo que você construiu, Leandro, o que você diria, quais foram os valores fundamentais que o fizeram chegar até aqui? Olha, eu acho que é perseverança, porque assim, eu falo pro pessoal, né? Eu falo, é muito fácil hoje, né? Assim, apesar de manter 45 profissionais qualificados, né? Você ter a folha de pagamento certinha todo mês, pagando em dia, todos os benefícios, todo mundo registrado certinho. Hoje a carga tributária brasileira, ela é alta, né? Então, você tem uma responsabilidade, né? Perante, eu acho que, a empresa. Então, hoje, a gente, teoricamente, acha que é mais tranquilo a gente vender. Mas no passado, por muitas vezes, eu tinha que vender um contrato para eu comer no mês que vem. Para eu pagar o aluguel do mês que vem. Hoje o meu prédio é próprio, naquela época era alugado. Então, se eu não recebesse do meu cliente, né, eu não conseguia pagar o aluguel. Né, dependia disso, daquele cliente. Né? Hoje nós temos uma carteira, somando tudo, de mais de 350 clientes. Eu comecei com 2. Né? Então, hoje o pessoal olha a nossa posição, a nossa empresa e fala, nossa, olha só, mas e lá atrás, quando, né, a gente começou, né? Então, por isso que eu acho que é bastante persistência, acreditar no que você faz, acreditar em você, né? Eu acho que é um valor muito importante, sabe? E trabalhar, sabe? Não, nada vai cair do céu, nada vai cair do céu, né? Às vezes... eu vendo trabalhos para clientes de São Paulo, nós estamos a 540 quilômetros de São Paulo, né? E o cliente fala para mim assim, por que eu vou contratar uma empresa lá de Presidente Prudente e não vou contratar uma de São Paulo, né? Eu falo, olha, ele fala, se eu chamar o profissional aqui, ele vem rapidamente, eu tenho que esperar no mínimo 6 horas. Aí eu falo justamente isso. Eu falo, olha, pode fechar comigo. Se você aguentar eu pegar meu carro imprudente e vir aqui te atender, em 6 horas eu tô aqui para te atender. E muitos fecham. E muitos clientes, acontece isso. Às vezes eu tô aqui conversando com você agora, daqui a pouco toca meu celular, o cliente fala, Leandro, preciso de você aqui amanhã cedo. Eu falo, não, nós combinamos, eu vou. Então a gente faz, por muitas vezes, um bate-volta para São Paulo. Né? Eu gosto muito de dirigir. E hoje, muitas vezes... O tempo que você perde em aeroporto, né? Eu prefiro colocar meu carro na estrada, eu vou tranquilamente. Hoje, graças a Deus, as estradas, todas elas para São Paulo estão duplas, né? Muito bem, estradas boas, com pista dupla, então vai tranquilamente. Então, o pessoal não vê isso, né? Às vezes eu acordo 5 horas da manhã para bater em São Paulo às 11, para fazer uma reunião até às 3 da tarde, para voltar e chegar aqui 10 da noite. Né? Então, você fica 12 horas aí dirigindo. Né? Mas aí eu gosto, eu acho que é legal. É trabalho, né? Você tem que trabalhar, você não pode... Né? E você tem que ter uma firmeza ali, porque essas 45 pessoas que trabalham com você te vê como um líder. Né? Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo uma vez, né? Que elas falavam, antes de você entrar aqui, a pessoa que estava na sua sala, e era uma empresa que tinha uma questão financeira, né? Ela chorava quando ela via os pagamentos do dia. Você imagina um líder chorando, você vai chorar junto. Vai pensar, o barco tá afundando, né? Afundando. Então, assim, às vezes você perde um cliente, você não pode chegar para sua equipe e falar, nossa, perdemos aquele cliente. Não, fala, não, vamos lá, nós vamos conquistar outro. Vamos batalhar para conquistar 2, vamos multiplicar isso, né? Então você tem que ter um otimismo sim, confiar no seu trabalho, né? Mas trabalhar, confiar bastante no seu trabalho,
se dedicar e entregar um bom produto. Aí cresce, aí vai. Com certeza. Leandro, você falou bastante sobre pessoas, né? Inclusive, approach, o nome da sua empresa significa essa aproximação. Proximidade, aproximação. Ao longo dessa trajetória, lidando com esses públicos internos, públicos externos também, que são seus clientes, o que você aprendeu sobre pessoas? Olha, é a parte mais difícil de uma empresa, é lidar com pessoas. Porque assim, ó, cada um tem a sua particularidade. Não adianta, ninguém é igual a ninguém, né? Então, se eu tenho 45 profissionais, eu tenho 45 cabeças, 45 famílias, 45 necessidades. Então, às vezes eu posso ter uma mãe que o filho não dormiu à noite, com febre, e no outro dia ela tem que levar num médico, né? Posso ter um pai ali, né? Um marido de um funcionário que está desempregado, alguém que tem um problema de saúde na família. Então, são muitas situações que você está administrando aquela pessoa. Então, o que mais hoje, tanto para cliente como para a equipe, para profissional, é administrar pessoas. Você tem clientes que te recebem muito bem, te recebem de uma forma muito agradável. Você já tem empresas que você entra em briga familiar. Então eles te contrataram para você ficar no meio de uma briga familiar. Não é fácil, sabe? Porque ali envolve sentimento, ali envolve um pai e uma mãe que estão tristes, estão magoados porque os dois filhos estão quase se matando, né? E você está no meio. Então é o que envolve pessoas, né? E isso tudo amarrado a dinheiro, né? Porque é o grande, né? Eu acho que é a grande solução, mas é também o grande problema, né? As pessoas às vezes brincam comigo e falam assim, eu tenho 2 irmãs, né? E meus pais são falecidos. Eles falam assim, você se dá bem com as suas irmãs? Eu falo, eu me dou, meus pais não deixaram nada pra gente dividir. Então não teve briga. Porque se tivesse uma caneta pra dividir, ia dar briga. Porque um ia querer uma parte, o outro ia querer outra, o outro não ia concordar. E o que a gente acompanha nas empresas, a maior parte das brigas dos empresários e familiares é pelo dinheiro, é pela herança, é pelo metro a mais de terra que um levou. Ah, você ficou com a casa melhor, sabe? Então, eu sempre trabalhei na empresa, eu que levantei a empresa, você ficava dormindo até 3 horas da tarde, eu que levantei, agora você quer a mesma parte. Então, é administrar pessoas, sabe? E situações que envolvem as pessoas. Mas os nossos profissionais ali, da nossa empresa, graças a Deus, tem também uma equipe que cuida deles, né? Então, e é o que eu falei pra você, conforme você vai ganhando experiência, né? As meninas até brincam comigo, falam, o chefe hoje tá com o coração mais mole. Não é experiência. Você vai adquirindo uma experiência, você vai entendendo melhor as pessoas. Porque às vezes no começo da profissão, né, você às vezes não entende direito, né? Não tem muito tato pra isso, é inexperiente, né? E às vezes eu até falo, aquela situação que eu fiz há 10 anos atrás, eu não fui legal. Eu não lidei bem com essa situação do profissional. Por quê? Porque às vezes me faltou experiência, me faltou expertise para lidar com aquela situação, né? Então hoje a gente consegue mais lidar melhor, sabe? Ser mais tranquilo, né? E sabendo que você vai ter um profissional bom ali para trabalhar com você, que ele tem esse reconhecimento pelo que a empresa faz por ele. Agora, falando sobre futuro, você tem metas profissionais que ainda deseja alcançar, Leandro? Olha, é sempre de continuidade da empresa, porque hoje não é... Por mais que nós já tenhamos aí 21, 22 anos de empresa, né? E eu já tenho aí, eu acho que 33 anos de profissão. Sempre você tem que buscar manter a empresa, né? Porque eu tenho uma responsabilidade ali com 45 profissionais e eu quero ter 60, eu quero ter 70, eu quero ter 80, não só pela questão financeira, sabe? Porque às vezes você fala, a pessoa quer crescer apenas pelo dinheiro. Não, é por satisfação profissional, é legal. Você falar, eu criei um filho, que eu comecei isso aqui sozinho, do nada, que eu trouxe uma ideia para Prudente, que essa ideia cresceu, e olha só que legal, tá hoje uma turma grande, pessoal trabalhando, né?
as pessoas que trabalham com a gente, que às vezes por alguma questão sai, as pessoas falam, nossa, aprendi muito aqui, foi muito legal a empresa, foi muito bom trabalhar com vocês, então isso é legal, né? Então, o que a gente quer, assim, no dia a dia é continuar desenvolvendo produtos, né? Hoje nós temos 4 ou 5 ramos de atividade que a gente atende aos clientes. A gente quer chegar em 6, 7, 8 produtos para atender os empresários de Prudente região, do Brasil, né? Porque hoje nós atendemos a todos. E sempre está, assim, crescendo para oferecer cada dia mais para o nosso cliente experiências profissionais, né? Porque a gente está um pouquinho aqui longe da capital, então a gente quer trazer mais oportunidades para os nossos clientes, para que eles experimentem bons negócios, né? Sem dúvida. Leandro, agora eu gostaria de saber em que momento o Sicoob Paulista entrou nessa trajetória, seja ajudando você com a sua empresa, com o desenvolvimento dela, enfim. Gostaria que você relembrasse um pouquinho essa história. Na verdade foi assim, ó. É invertido. O Sicoob Paulista entrou na minha vida e eu ajudando o Sicoob Paulista. Olha só, Foi. que legal. Por isso que eu perguntei quando o Sicoob Paulista iniciou as atividades em 2008, né? Sim. Então vamos lá, o Sicoob Paulista, ele é uma instituição cooperativa financeira. Uhum. E por ser uma instituição cooperativa financeira, ele é obrigado a ter auditoria. E estava começando, estava muito novo o negócio, né? Eu lembro que na época tinham acho que 39 cooperados, muito pouco, estava começando, né? E foi quando o Toninho me ligou, né? E falou, Leandro, olha, o Banco Central exige que nós tenhamos auditoria independente, uma cooperativa pequena, ela é nova, né? E nós precisamos de auditoria, só que a gente não tem dinheiro para pagar, porque está começando o negócio. Sim. Daí eu lembro que falei pro Toninho, quem falou em dinheiro até agora foi você. Ninguém falou de dinheiro até agora. Você tá precisando de auditoria? E a auditoria, que é o nosso principal hoje ramo de atividade, foi onde tudo começou, o Grupo Approach, ela tem alguns certificados, né? Então, você consegue ser um auditor de empresas apenas. Só que para ser auditor de Banco Central, de cooperativas de crédito, você tem que ter uma certificação do Banco Central. Para você ser auditor de seguradoras, você tem que ter uma certificação da SUSEP. Para você auditar operadoras de saúde, você tem que ter um avalzinho da ANS. Então você vai buscando essas qualificações. E na época eu tinha a qualificação do Banco Central, tenho até hoje, né? E daí foi quando eu falei, Toninho, não se preocupe, eu tenho a qualificação do Banco Central. A Sicoob Paulista, na época, eu acho que nem chamava Sicoob Paulista, era outro nome. Eu acho que era Copauto Oeste. Cooperativa de Economia e Crédito do Oeste Paulista. Por isso que chamava Copauto Oeste. Alguma coisa assim, então não lembro certinho o nome. Não era Sicoob Paulista. Daí eu falei para ele, não, fica tranquilo. A auditoria, essa obrigação que vocês têm a cumprir com o Banco Central, a gente vai trabalhar junto. E preço? Depois a gente vê. A gente vê porque a gente também não consegue fazer de forma gratuita, nem pode, né? E foi quando eu falei, não, isso aí depois a gente fala de dinheiro, vamos falar da sua necessidade. Então foi quando nós auditamos o Sicoob Paulista, nós ficamos com o Sicoob Paulista auditando acho que 7, 8 anos. Daí depois eles fizeram um revezamento, que é natural, daí trouxeram outras empresas para auditar. Mas aí eu dei por cumprido aí a minha tarefa de iniciar com o Sicoob Paulista. Então o primeiro auditor, o primeiro parecer de auditoria do Sicoob Paulista foi a Approach que assinou. Olha eu tenho guardado até hoje. Que bacana, que história bacana. Foi isso, esse meu primeiro contato com o Sicoob Paulista. Que legal, Leandro. Bom, e além de empresário, você também é delegado, né, da nossa cooperativa. O que te fez assumir mais essa responsabilidade? Eu falo que é assim, sabe, toda a vida da pessoa, ela é feita de desafios, né? Eu acho que, sabe, por isso que às vezes eu penso, né, eu converso com minha esposa também, eu falo assim, a gente tá aqui de passagem, né? Então, você escolhe o que você quer para você. Você quer fazer uma passagem discreta pelo mundo, você faz. Se você quer fazer uma passagem que você tenta fazer algo diferente, você também tem que correr atrás, né?
E eu acho que tudo isso é experiência. Então, quando eu fui convidado pelo nosso gerente, falou, olha, você quer... Eu falei, qual que é o serviço que nós vamos fazer? O que nós vamos ajudar a cooperativa, né? Vocês vão ajudar nisso, 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 nisso. Eu falei, não, legal. Então, foi quando ele fez o convite. Daí eu até brinquei com ele, falei, eu não vou ser votado, hein? Porque eu sou meio polêmico, né? Porque tem a votação também. Isso. Não é só querer ser delegado, tem a votação lá, tal. Ele falou, não, você é bem conhecido, eu acho que você vai ser votado, sim. E foi quando teve a eleição, acho que já passei por 2 processos já de eleição, né? Então foi isso, né? Foi para ajudar, né? Algo da cidade, né? Apesar que hoje o Cicobi Paulista cresceu bastante, Sim. né? É algo da cidade. Hoje a Approach não atende mais o Cicobi Paulista, mas eu atendo 32 cooperativas de crédito de outros locais, do Brasil todo, né? Atendo do Rio de Janeiro, atendo do Espírito Santo, atendo da Bahia, do Nordeste, vários locais do Sul. Então hoje nós temos 32 clientes cooperativas de crédito, não atendemos o Cicobi Paulista, né? Inclusive por um problema de independência, se eu fosse atender o Cicobi Paulista, eu teria que me retirar de qualquer função dentro do Cicobi Paulista por uma questão de independência. O Banco Central não deixaria eu ser auditor e ser um delegado da cooperativa, porque isso aí dá conflito de interesse, né? Então, por isso que até depois que nós finalizamos que a Cicobi Paulista trouxe outro auditor, daí que eu me tornei cooperado, daí que eu abri as contas, né, com o Cicobi Paulista. Então foi pelo simples fato de ajudar mesmo, de agregar, e o que eu penso é assim, sabe? As pessoas enxergam a cooperativa de uma forma errada, né? Porque alguns clientes nossos ali do escritório falam, eu sou cliente do Cicobi Paulista. Eu falo, não, você não é cliente do Cicobi Paulista, você é cooperado. É diferente, né? E aí tudo que eu estou envolvido, e se acontece qualquer coisa hoje com uma cooperativa, eu estou dentro, eu tenho a minha parcela de responsabilidade, então eu gosto de estar atuando, eu gosto de ver, né? Eu gosto de ver números, é a minha profissão, né? Eu gosto de acompanhar como está o andamento da cooperativa, porque afinal eu estou ali naquele meio, eu tenho a minha responsabilidade como cooperado, né? E é isso que os cooperados precisam entender, né? Hoje eu vi na última reunião que nós tivemos, já está quase 40 mil cooperados, né? E são 40 mil sócios. É isso que os cooperados precisam entender. Quando você está numa cooperativa de crédito, você não é cliente. Você é sócio, você é cooperado. É dono, né? É dono, você tem que participar do dia a dia, você tem que procurar saber, você tem que procurar entender a saúde financeira dela. Nós temos no Brasil, recentemente, muitos exemplos ruins, né? De situações de bancos aí. Então você tem que participar. Graças a Deus, a Cicobi Paulista está muito bem, né? E nós estamos felizes com o crescimento e a expansão dela, né? Mas tem que acompanhar, você é cooperado, você é dono. Por isso que eu aceitei o convite. Que legal, é isso mesmo. Bom, e para finalizar, eu gostaria de saber qual legado você quer deixar como empresário, como delegado também do Cicobi Paulista. Eu acho que é assim, sabe? Não só para os meus filhos, mas eu falo para quem passa a trabalhar com a gente, que tem alguma experiência profissional com a gente. Eu falo que é assim, né? Tudo que você for fazer na vida, faça bem feito. É isso que vai deixar sua marca no mundo, né? Quando você morre, só tem lá seu nome, a data que você nasceu e a data que você morreu. Não tem mais nada escrito. Ou uma frase lá, né, que a família geralmente coloca na lápide, né? Mas o que vai ficar ali é lembrança da pessoa. Quando ela passar pelo seu túmulo, né? Vai ver o seu túmulo, ela vai falar, quem que ela vai pensar na hora que ela lê o seu nome lá? Olha só, Leandro, tal, pô, um cara legal, um cara que fez bastante pela cidade, fez bastante, né, a empresa dele cresceu, a empresa dele prosperou, criou uma grande família, foi bem sucedido, trabalhador, ou se não, olha, esse cara aqui é um grande picareta, me deu um nó. Pode acontecer também, não é? Com certeza. Gente das escolhas feitas em vida. Então eu falo isso, sabe? Eu acho que é o legado que você pode deixar, é esse, de deixar exemplos bons para as pessoas, né? De ser um bom
profissional, um bom patrão, um bom pai, um bom amigo, né? Um exemplo positivo, né? E não aquela pessoa que, quando você sai de perto, fala, graças a Deus esse cara foi embora, né? Nossa Senhora, tinha a pessoa que não agrega nada pra ninguém. Não, eu gosto de agregar, eu gosto de conversar, né? Tudo bem que eu falo assim, dentro desse mundo empresarial, às vezes você não pode ser legal toda vez, sabe? Muitas vezes, às vezes o profissional pode falar, nossa, né, não me ajudou nisso, não me ajudou naquilo, não foi legal comigo, mas essa é a percepção dele, né? Eu brinco, eu falo assim que muitas vezes o empresário, ele é bom pro profissional uma vez só, quando ele contrata. Que daí o empresário vai pra casa feliz, né? Nossa, o cara me contratou, muito legal, tal. Primeiro dia de serviço, ele leva uma dura, já... Nossa, que... Fica ressentido. Fica ressentido, tal. Mas nós tentamos deixar isso, um bom exemplo para as pessoas e para aqueles que vêm abaixo, né? Eu tenho hoje 2 filhos, uma menina de 13 e um menino de 11, então eu acho que é muito assim pelo exemplo que a gente tem que dar para eles, tem que deixar para eles, né? E eu penso muito assim, uma vez eu ouvi uma frase que eu gravei. Eu gosto de gravar algumas frases e aplicar isso, né, no dia a dia, no mundo, né? Na minha vida, eu gosto de praticar isso. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em que mundo que ela vai deixar para os filhos. Eu já penso assim, em que filhos você vai deixar para o mundo? É diferente. Você quer um mundo melhor? Deixa um filho melhor pro mundo. Não fica querendo deixar um mundo perfeito para eles. Não existe isso. Então eu não penso em que mundo eu vou deixar para meus filhos. Eu penso em que filhos que eu vou deixar para o mundo. Eu gostaria de ficar muito feliz no futuro, né? Ao encontrar um filho meu no mercado, no mundo profissional e falar, pô, você é filho do Leandro, ouvir me elogiar meus filhos. Oh, encontrei sua filha lá em tal lugar, nossa, que legal, me atendeu muito bem, foi legal, foi uma boa profissional, né? Ou meu menino, olha, encontrei o seu menino em tal lugar, puto, me atendeu muito bem, foi muito legal. Então eu acho bem... Da mesma forma que às vezes me encontram, né? E fala, pô, você parece com seu pai, cara, você é muito trabalhador, você é muito honesto, legal, tal. Então eu acho que é por aí. Legal. E tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está começando aí na carreira de consultoria empresarial? De contabilidade, né? Contabilidade, exato. Eu acho assim, ó. Eu sempre falo pro pessoal, sabe? Às vezes a pessoa começa a faculdade e ela fala o seguinte, nossa, onde eu vou chegar? Eu acho que isso não vai dar em nada, né? É muito difícil, tudo. Então, se eu conseguir, eu falo isso pra eles, né? Se eu conseguir, vocês conseguem. Porque nada caiu no meu colo de graça, sabe? Às vezes tem amigos que olham, né? O Leandro lá de 16 anos, de 15 anos, né? A vida que a gente tinha, né? Eu falo, fui conhecer praia com 23 anos. Meu primeiro voo, acho que eu fiz com 25. Meu primeiro videogame eu tive com 24, depois que eu tava trabalhando que fui comprar, né? Então as pessoas olham e falam, nossa, Leandro, onde você tava e onde você chegou, né? Então acho que assim, ó, é estudo e trabalho, sabe? E confiar no seu trabalho sério também, né? Não adianta você trabalhar, né, de uma maneira que você não consiga crescer, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu trabalho e não consegui nada. Mas peraí, que maneira que você trabalhou? Você estudou, você trabalhou de maneira correta, ou você fingiu que você trabalhou, você fingiu que você se dedicou, né? Porque não tem hora. Às vezes eu atendo cliente de domingo à tarde. Daí a pessoa fala, nossa, mas domingo à tarde você atendendo o cliente? Meu, o que eu tenho aqui até hoje foi meus clientes que me deram. Então eu não posso virar as costas para eles. Na hora que eu mais precisei, eles estavam do meu lado. Eles deram tudo isso que eu tenho hoje. Então agora, na hora que eles precisam, eu vou deixar o telefone tocar e não vou atender. Eu não acho justo isso. Eu acho que o certo é... A moeda tem que ter sempre os dois lados, né? Então, na hora que eu precisei, eles estavam ali, me ajudando, confiando no meu trabalho, pagando meus honorários e ajudaram a minha empresa a crescer. Então, hoje ele me liga e eu vou... não preciso mais, vou descansar. Não é assim. Então, eu atendo. Vixe, me ligou sábado, domingo, feriado, eu atendo. Converso, né? Tem muitos clientes que querem que você mais converse, seja um psicólogo do que seja um profissional. Às vezes só ser ouvido. Às vezes o cliente me chama e fala, Leandro, preciso conversar com você.
Teve um cliente que uma vez ele me chamou em São Paulo, saí daqui 5 horas da manhã, daí até tem outro diretor que trabalha comigo. Eu falei, vamos comigo, que eu não sei o que é, né? Vai que é uma questão, você me ajuda. Aí chegamos lá, tal, 2 horas da tarde, sala de reuniões. E daí ele começou a perguntar, e vai, e conversa, tal. É o dono de uma grande construtora, sabe, de São Paulo. E vai, conversa, e deu 2h30, e nada de chegar no assunto. Deu 15:03, nada de chegar no assunto. Deu 3 horas, daí que deu 3h15, ele falou, obrigado por você ter vindo. Deu a mão, levantou e foi embora. Eu falei, por nada, tal, né? Daí, esse diretor que trabalha comigo, ele falou, cara, ele só queria olhar pra você e conversar 1h30 com você. Só isso. Falei, menos mal, né? Foi mais gostoso do que se fosse um grande problema, né? Às vezes a pessoa poderia interpretar isso de uma maneira diferente, né? Nossa, sair de Prudente, dirigir 6 horas pra vir aqui e não fazer nada, né? Eu já saí agradecendo a Deus. Falei, obrigado por não ter sido um problema grave, né? Porque às vezes, imagina, chega lá, o cara, aconteceu isso, começa e você, nossa, mais um problema pra ajudar a resolver. Não. Ele só queria conversar comigo. Conversamos 1h30, eu peguei a estrada e vim embora. Então é isso, sabe? É trabalho, é dedicação, é respeitar os demais profissionais. Você não precisa passar em cima de ninguém pra você crescer, sabe? Não, trabalha sério, trabalha duro, né? Não precisa, você tem que ter a divisão também, não é só trabalhar. Você tem que ter um momento de descanso, você tem que ter um momento da família, tem que dividir certinho, né? Porque às vezes também você só trabalha, e aí? E a sua família, e sua vida pessoal, e seus amigos, né? Então é isso que eu gostaria de deixar de mensagem. Estude, trabalhe duro, mas divida o seu dia também com lazer, com família, porque tudo que você exagera muito em algum não dá certo. Se você só ficar com sua família, você não vai ganhar dinheiro. Você não vai dar uma boa vida para eles. Se você só ficar numa empresa, você vai perder a sua família. Você não vai ver o crescimento dos seus filhos, vai perder a sua esposa, né? Se você ficar só com os amigos também, você não vai ter nem empresa nem família. Então dose o dia, divida o seu dia, mas quando for para trabalhar, trabalhe sério, estude, cresça, que vai dar tudo certo. Leandro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Copcast. Se você quiser conferir os demais episódios e outros assuntos relacionados à cooperativa, é só seguir o Sicoob Paulista nas redes sociais.